E aí, Bernardo, da nossa redação do Rio de Janeiro, tudo bem, Bernardo? Boa tarde, Seidenberg. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, conosco com imagem também, para quem quiser acompanhar no YouTube e no Globoplay. No YouTube, no Globoplay E cbn.com.br. Tá lá logo de cara você põe cbn.com.br, cbn.com.br, logo de cara aparece lá uma câmerazinha, você clica lá, já aparece todo mundo ao vivo aqui. E, bom, o assunto é o General Braga Neto. Até o assunto é sério, né? Mas a gente até podia dizer, né, o Bernardo, se alguém falar em Braga Neto hoje nos quartéis aí do Exército, o pessoal vai falar quem? Pois é, o Seidenberg, tá todo mundo querendo se descolar, né? Todo mundo querendo fingir que não conhece, né? Que nunca viu. Braga Neto, né? Como fosse um senhorzinho lá, um militar aposentado, inofensivo, estava jogando peteca ali no posto 6 da praia de Copacabana que ele frequentava. Não lembro? Mas o fato... Não, o posto 6 é ali perto do forte de Copacabana. Não, eu sei. De militares, né, por razões óbvias. Mas não é, os militares não se reuniam. Ali também é o Mourão. Dos militares não se reuniam, não lembro? Não, eu não sou carioca, tô... Tem nos dois pontos, né, o Seidenberg. O Rio de Janeiro é uma cidade que... Tem o Forte do Leme. Herança histórica lá desde o tempo da colônia. Os principais pontos da orla têm instalações militares, né? Tem forte na Urca, então tem muito militar na Urca, tem militar no Leme e tem militar no posto 6 de Copacabana, próximo do forte de Copacabana, onde, aliás, foi a movimentação militar ali no golpe de 64. O Mourão mora ali perto e o Braga Neto mora ali perto. Aliás, o Mourão, o Seidenberg, é curioso, né? Depois que ele virou senador pelo Rio Grande do Sul, ele passou a falar com o sotaque gaúcho. Vocês já repararam. Fala tchê, né, parou de chiar o S, mas até pouco tempo atrás o Mourão falava como um carioca, torcedor do Flamengo. Né, durante a pandemia usava aquelas máscaras, né, com o escudo do Flamengo. Então você vê como é que eles também têm talvez algum tipo de treinamento aí parecido com um dos atores, né? Conseguem se mudar de pele. Mas o fato que a gente está vendo agora, Seidenberg, é o Exército tentando se descolar do Braga Neto. Após, claro, a prisão dele no fim de semana, acusado de tentar obstruir as investigações da tentativa de golpe bolsonarista. Se você pega o noticiário do fim de semana para cá, as declarações do Exército e mais informações que são passadas em bastidor pelos atuais comandantes, é sempre no sentido de que, olha, o Braga Neto não tinha mais nada a ver com a caserna, ele na reserva se equipara a um civil, tem que separar o CNPJ do Exército, do CPF dos envolvidos. Mas o fato, se a gente pegar essa investigação, o fato é que tem um DNA militar nessa tentativa de golpe. Deixa eu só te interromper uma coisinha, que o ministro, isso que você estava confirmando o que você está falando, o ministro José Múcio disse hoje aqui em São Paulo exatamente isso que você falou. Falou, olha, é um problema de CPF, não tem nada a ver com o CNPJ. Falou exatamente essa expressão que você usou. Exato, Seidenberg. A gente está vendo o Múcio, desde o começo desse governo, sendo uma espécie de um porta-voz, né, das corporações militares no governo. Né? Ele parece mais um ministro dos militares do que ministro civil junto ao presidente Lula. Mas o fato concreto nesse caso é que o Braga Neto é alguém que tinha muita respeitabilidade dentro das Forças Armadas. Ele ocupou uma cadeira no alto comando do Exército, ele foi comandante militar do Leste, foi interventor na segurança do Rio de Janeiro em 2018, depois foi chefe do Estado-Maior do Exército e no governo Bolsonaro foi um dos ministros mais poderosos. Foi chefe da Casa Civil e foi ministro da Defesa. Portanto, a gente está falando de alguém que tinha muito prestígio, muito poder dentro da caserna, e está falando de uma conspiração, de uma organização criminosa, segundo a Polícia Federal, que tinha na sua característica o fato da maioria dos seus integrantes ser militar, ter origem militar. A gente não está dizendo com isso que o comando do Exército institucionalmente tenha abraçado o golpe, até porque se tivesse, provavelmente a gente nem estaria aqui para conversar, né? Essa rádio estaria sob intervenção, sob censura, talvez não estivesse no ar, como toda imprensa independente, que a gente sabe que é sempre o primeiro alvo de golpes e de ditaduras. Mas o fato é que tinha muito militar nessa história e que é muito difícil, por mais que haja uma tentativa, uma boa vontade, uma operação de relações públicas, é muito difícil separar uma coisa da outra. Se pegar o rol de investigados nessa operação, são 37
indiciados pela Polícia Federal pela tentativa de golpe, dos 37 são 25 militares. Entre eles, alguns oficiais generais e o próprio ex-presidente Bolsonaro, que é capitão do Exército, capitão reformado. E vale lembrar, Sardenberg, se for preso lá na frente, também não vai para a cadeia, vai para uma instalação militar, para um quartel, como está agora o Braga Neto, na Vila Militar aqui do Rio de Janeiro. Então, há nesse momento essa tentativa de operações de relações públicas, né, de separar o Exército dos militares que estavam ali. Isso. Mas o fato é que não só a conspiração era militar, como o governo Bolsonaro foi um governo extremamente militarizado. O Tribunal de Contas da União chegou a divulgar que tinha 6 mil militares pendurados em cargos civis naquele governo. Os militares, inclusive, dominavam os postos de ministro no Palácio do Planalto. Então, as Forças Armadas foram, de certa forma, sócias do governo Bolsonaro, e o que as investigações estão mostrando é que parte da corporação militar foi sócia também dessa tentativa de golpe no final do governo para não permitir a posse do presidente Lula, enfim, para invalidar o resultado da eleição. Então, estou dizendo isso tudo para, primeiro, mostrar para o ouvinte que a gente tem que olhar com cuidado essas manifestações do Múcio, do Exército e tal, porque isso é uma marquetagem, né? Uma tentativa de se descolar do sujeito que caiu, mas que não está amparado em fatos. E segundo, Sardenberg, que se a gente tirar alguma lição desse episódio, né, que é necessário, além da responsabilização dos envolvidos, a lição é que tem que mudar, né? Tem que mudar a cultura, absorver uma cultura mais democrática nas Forças Armadas, que passa, inclusive, por uma visão mais de autocrítica em relação ao que foi feito no passado, para que esse tipo de golpismo não se repita no futuro. Veja que ao longo do século XX, tem cerca de 10 golpes ou tentativas de golpes no Brasil, todas elas com participação militar, mesma coisa que a gente viu agora nesse final do governo Bolsonaro. Então vamos ver se, além da responsabilização dos CPFs, vai haver alguma mudança, pelo menos de cultura, no CNPJ. Exatamente. Mas, de todo modo, também precisa lembrar que foram militares que, CNPJ talvez, ou militares que resistiram ao golpe, né? Que não toparam. Tem um dado importante nessa investigação, Sardenberg, que é a deslealdade do Braga Neto, do general Braga Neto, em relação a colegas de farda que estavam ali cumprindo a sua função institucional e respeitando a legalidade. A investigação pegou mensagens, que a gente já comentou aqui, nas quais o Braga Neto orienta ataques pessoais ao brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, e ao general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Os dois que não toparam. Orquestrando ataque pela internet, mandando atacar a família deles, transformar a vida deles no inferno. Então isso, sim, isso é um fator importante que tem que ser considerado. Primeiro, em mérito dos que não aderiram, e segundo, para mostrar como é que o Braga Neto, além de tudo, além de tentar rasgar a Constituição, de participar dessa conspiração golpista, ele estava, de certa forma, apunhalando os seus próprios colegas de farda pelas costas. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo Melo Franco, e até quinta-feira. Até quinta-feira. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes.